Hoje, boa noite. Boa noite. Olá, alguém. Se eu pudesse dar um nome para a mensagem hoje, eu daria Vamos lá, alguém. Tô brincando, Lê. Não dá esse nome, não dá esse título, não. Gente, a gente está numa série Igreja Carismática. E a primeira mensagem, o Gi pregou. O Gi falou da diferença entre igreja carismática e igreja pentecostal. E o Gi abordou bastante também o movimento de Jesus, onde iniciou a igreja carismática, onde que deu o pontapé da igreja carismática. A Vivian veio no domingo passado, passando pelos frutos do Espírito. E aí, hoje eu vou falar de como ser cheio do Espírito Santo. Só que, presta atenção, eu queria que você imaginasse que essa noite a gente estivesse num carro muito grande e eu estivesse conduzindo esse carro. Eu queria que vocês viessem junto comigo. Eu não queria que vocês ficassem passivos nessa mensagem. Por quê? Porque, cara, Deus me feriu muito com ela. E eu não queria apanhar sozinho, sabe? Eu queria que a gente como comunidade, aprendesse e talvez a maior essência da minha mensagem seja: lembrem quem vocês eram. Lembrem-se de quem vocês eram. E eu queria novamente passar pelo movimento de Jesus, porque quando eu comecei a estudar um pouco sobre o movimento de Jesus, eu sei que o Gigi já falou, mas, cara, o movimento de Jesus, ele foi realmente incrível. Cara, se eu pudesse dar um conselho para você, assiste o filme. Acho que o filme chama Movimento de Jesus, né, Gigi? É isso mesmo, o filme chama Movimento de Jesus. Eu já tinha assistido ele faz tempo, só que aí eu andei estudando um pouco mais a fundo esse movimento de Jesus. Cara, vale a pena você estudar. O que aconteceu na década de 60? Os Estados Unidos tinha acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial e estava em ascendência, porque os Estados Unidos se beneficiou muito com a guerra, financeiramente. Então, os Estados Unidos estavam em crescente, economicamente falando, e tudo estava se desenvolvendo, as músicas explodindo, as drogas em alta. Era uma época que as drogas estavam muito em alta, tudo estava em alta nos Estados Unidos. Só que aí o que aconteceu? O Espírito de Deus varreu a América. Sabe? O Espírito de Deus literalmente varreu as Américas. E o Espírito de Deus começou com os hippies. Os hippies foram muito tocados pelo Espírito Santo. E quando se fala em ser tocado pelo Espírito Santo, não era simplesmente tipo cair no chão, tremer e levantar e ir para casa. Não. Pessoas, meninos, garotos que usavam e cheiravam droga, cheiravam e fumavam, tipo 2 dias depois não abandonaram. Sabe? Abandonaram as drogas, começaram a querer se batizar. Jovens de 20 e poucos anos em massa, em toda a América começou a se batizar. Aí se deu início, só para você ter uma ideia, foi tão violento que saiu a notícia no jornal Times da época, que até hoje é um jornal muito famoso. Saiu essa notícia, o movimento de Jesus, de tão impactante que foi para toda a América, para os maiores teólogos e especialistas na área. A maioria dos especialistas consideram que foi o maior avivamento que já aconteceu nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia de como que isso impactou as Américas. Só que aí, o tempo foi passando e isso foi como um fogo, sabe? Alastrando em uma floresta seca, sabe? E o mundo foi vindo sendo impactado, e quando chegou no Brasil, ali em torno dos anos 2000, na Lagoinha houve um foco de avivamento, onde que foram vistos grandes milagres, prodígios na Lagoinha, e isso marcou muito o momento de cânticos, né? Louvores e avivamento, a galera queimando por Jesus. E tem um nome de um cara que ele se converteu no movimento de Jesus. O nome dele se chama Dan Duke. Foi um dos americanos que se converteu no movimento de Jesus. E ele veio para o Brasil e começou uma conferência chamada Fogo e Glória. Não sei se alguém já ouviu falar aqui. E até hoje acontece, se eu não me engano, essa conferência,
e ele morou por 15 anos, se eu não me engano, no Brasil, e isso realmente varreu muito a América. Vamos lá, alguém, hein? Presta atenção aqui comigo, vamos comigo. Deixa eu ver se é isso, vamos lá. E eu queria que você abrisse comigo em Efésios. Capítulo 5, versículo 18. Presta atenção. Eu queria que você entendesse. Sabe por que eu passei novamente pelo movimento de Jesus? Falando novamente pelo movimento de Jesus? Porque, cara, isso foi o início. Nós somos frutos do movimento de Jesus. Foi lá que começou a igreja carismática. Foi lá que nasceu a igreja carismática. Cleverson, por que eu preciso saber disso? Porque você precisa compreender a comunidade com que você se encontra. Você consegue entender? E a gente fala de grandes avivamentos na época, em 1960, na década de 60, só que presta atenção, conversa com os homens mais velhos dessa casa. Conversa com as pessoas mais velhas que estavam quando a nossa casa nasceu. Presta atenção, o Espírito de Deus tocou a nossa casa com fogo e com glória. E quando eu não estava nessa época, mas quando eu vejo o relato, os meus olhos enchem de lágrimas. Sabe por quê? Porque, cara, a gente viveu um toque palpável do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos algo sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Sabe, gente, e por isso que eu falei para você, cara, vamos lembrar de quem nós éramos. Vamos lembrar de quem nós éramos. Não precisamos olhar para a década de 60, vamos olhar para quem nós éramos alguns anos atrás. Consegue me entender isso? Vamos ler então o versículo. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos pelo ou do Espírito Santo de Deus. E quando a gente vai no original, enchei-vos, tá no imperativo, ou seja, é uma ordem de Deus. Não existe esse negócio tipo assim, não, eu não gosto muito desse negócio de ser cheio. Não existe isso. É uma ordem de Deus. Enchei-vos, está no imperativo, enchei-vos do Espírito Santo. Então presta atenção, quando eu dou uma ordem, fulano dá uma ordem, ciclano dá uma ordem, você pode até falar assim, nem sei se eu vou fazer. Mas quando Deus dá uma ordem, a gente precisa ligar o pisca-alerta. Tipo, cara, Deus está dando uma ordem. Vocês estão comigo? Sabe? E enchei-vos do Espírito Santo. Então, beleza. Enchei-vos do Espírito Santo. Então, se é uma ordem, como que a gente se enche do Espírito Santo? Como que eu me encho do Espírito Santo? Primeira coisa que eu queria falar para vocês, eu queria que vocês me acompanhassem bem, porque se vocês não pegar esse comecinho, vocês vão realmente boiar o resto da mensagem. Como que eu me encho do Espírito Santo? Primeiro, não existe uma fórmula. Sabe, aperta o botão lá, igual uma máquina. Liga lá, a máquina começa a funcionar. Não existe isso. Sabe, não existe um botão, algo fácil. Não existe. Existe algo não complexo, mas que precisa da nossa atenção para compreendermos. Estão comigo? Então, beleza. Só que, quando eu olho para as Escrituras, eu enxergo 3 expressões de como ser cheio do Espírito Santo. A primeira expressão de como ser cheio do Espírito Santo, 3 expressões, vamos lá. Crer, ter fé. A segunda, compreender. E a terceira ser submissos. Ser submissos. Vamos lá de novo. Crer, compreender e sermos submissos. Eu queria essa mensagem discorrer sobre isso com vocês. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção sobre... Eu vou começar pela palavra crer. E eu percebo que há muito uma... às vezes a gente...
parece que a gente não entende algumas coisas, sabe? A gente tem dificuldade de entender algumas coisas. O que significa a palavra crer? O que a nossa geração mais confunde, ou os jovens mais confundem hoje? A palavra crer com ter pensamento positivo. Ter pensamento positivo. Presta atenção. Quando fala assim, faz uma oração forte que você vai crer. Aí você fecha o olho e faz uma cara de fé. Deus! Cara, presta atenção. Isso não é crer. Faz uma cara de fé aí. Levanta a mão bem alto. Você não está crendo. Você não está crendo. Sabe, Deus está chamando a gente para lugares profundos. Profundidade. Vamos parar, muitas das vezes, de sermos performáticos. Sabe? Performáticos. Cleverson, então define para mim crer. Você vai entender perfeitamente agora. Imagina só que tem eu e o Gi aqui. Aí nós vemos uma pedra grande, gigante. Aí eu falo assim, Gi, essa pedra dá para construir minha casa. Aí o Gi fala assim, essa também dá para construir minha casa. Aí eu fico, realmente dá para construir minha casa. O Gi pega as ferramentas e começa a construir a casa dele. E eu fico, nossa, que pedra! Nossa, que pedra firme! E o Gi está lá construindo. O Gi está lá construindo. O Gi está lá construindo. E eu estou lá, nossa, é admirável essa pedra. Meu Deus! E o Gi está lá construindo. E o Gi está lá construindo. Viu? Entendeu a diferença de pensamento positivo? Viu? Por isso que vir na igreja não significa nada. Sabe, você pode vir aqui, vou falar algo bem que você precisa compreender no seu entendimento. Sabe, você pode vir aqui na igreja, ser tocado por Deus, mas voltar e não se arrepender. E voltar a ser a mesma pessoa que você sempre foi. Porque ter pensamento positivo não é crer, não é ter fé. Sabe, o que define aonde o que eu estou crendo? Aí eu estava montando a mensagem, sabe? Aí a Daiane perguntou para mim assim, então, Cleverson, como que eu construo, né? O que é construir? Explica melhor o que é construir. Construir é aquilo que eu dou importância no meu dia. Sabe? Presta atenção. Não é o que eu mais gasto tempo. Tem uma diferença de você gastar muito tempo e de você dar muita importância. Está comigo? Sim. Cara, se você dá muita importância para sua esposa, para sua família, eu sinto muito te dizer, a família é de Deus, sabe? Só que ela tomou o primeiro lugar na sua vida. Se você dá muita importância, se você dá mais importância para o seu trabalho do que para Deus, eu sinto muito. Tomou o primeiro lugar na sua vida, aí você está construindo, não em cima da pedra que é firme, você está construindo em cima da areia. Sabe qual que é a diferença de quem constrói? Em cima de algo que não é sólido, em cima de Cristo que é sólido? É uma só. Não tem fundamento. Entende? Não tem fundamento. Aí o problema é que as duas casas são incríveis e bonitas. Ninguém dá para perceber, não tem como eu apontar a vida do Gi e falar assim, Gi, você está construindo sobre areia, Gi. Não dá, porque eu não consigo ver. Vocês estão comigo? Só que presta atenção, o que vai separar quem constrói na areia e quem constrói na rocha? É dificuldade. É a dificuldade. O dia que passar um vento forte, a casa construída na rocha vai ficar evidente que era sólido. A casa que estava construída em cima de algo supérfluo, algo que passageiro na gente. Não tem como você querer algo sólido em cima de algo que não é eterno. Não tem como você querer viver uma vida sólida, certa. Não, Cleverson, mas Deus ama a família. Ei, mas não acima dele. Não acima dele. Cara, Deus ama o trabalho, Deus te deu o serviço, cara, mas não acima dele. E eu queria que vocês entendessem isso, porque no decorrer da mensagem, se você não compreender a diferença de crer e ter pensamento positivo, você não consegue colocar em prática o ser cheio do Espírito Santo. Sabe? Quem é cheio do Espírito Santo? Quem tem uma vida cheia do Espírito Santo e constrói a sua vida na rocha, não fica falando. Não, porque eu oro 2 horas por dia, eu leio a Bíblia 5 capítulos, eu jejuo 1 vez por semana, eu faço isso. Não. Talvez, e só talvez,
A gente está confundindo buscar ser cheio do Espírito Santo com performar. Isso quer dizer que não vamos buscar orar, jejuar e ler a Bíblia? Não. Vamos buscar, mas vamos procurar entender onde que Deus quer que nosso coração esteja. Consegue entender comigo? Se a gente não entender aonde que Deus quer que o nosso coração esteja, a gente vai dar resultado em vez de dar fruto. A gente está lá, cara, a gente vem na igreja todo domingo, a gente dá dízimo, a gente, que mais? ECC, a gente está fazendo tudo, cara, tudo, mas a gente está vivendo de resultado. A gente vai cair numa palavrinha chamada, sabe o quê? Ativismo vazio. E eu queria que você prestasse atenção, porque enquanto o Espírito Santo de Deus dava essa mensagem para mim, eu comecei a entrar em choque, cara. Sabe por quê? Porque eu não quero que a gente só esteja uma nomenclatura igreja carismática, mas a gente nem sabe o que é isso e nem quer saber. A gente só quer vir na igreja, ouvir uma boa pregação e ir para casa, sabe? Eu estava orando e eu falei para Deus, eu estou cansado de uma boa mensagem, cara. Eu estou cansado, sabe, de vir na igreja, sentar aqui, escutar uma boa mensagem e tipo, cara, a minha vida não muda. Só que aí, olha que loucura. Aí o Espírito Santo de Deus fez eu lembrar do movimento de Jesus. E aí eu fui escutar um podcast. Aí o cara falou uma coisa muito louca, sabe? Ele falou assim, ó, que na época as pessoas hippies que usavam drogas não eram aceitas na igreja. Tinha uma segregação racial muito violenta na igreja evangélica. Só que os hippies, eles eram inconformados, incomodados. Eles usavam droga porque eles acreditavam que a droga ia levar eles para um nível espiritual maior. Eles queriam uma verdade a que se agarrar. Eles estavam cansados da vida medíocre deles. Enquanto na igreja evangélica, cheio de cristãos acomodados. Enquanto lá fora tinha pessoas com fome de querer saber qual que é a verdade absoluta. Aí o que Deus fez? Aí Deus varreu os hippies, sabe? Deus pegou os hippies para ele e falou assim, cara, eu vou avivar esses caras. Ah, mas eles usam droga, eles são malucos. Não tem problema, sabe por quê? Porque Deus está procurando pessoas incomodadas. Com a igreja? Ó, a igreja ficou feio. Ah, o pastor não prega direito. Ah, o louvor tá mais ou menos. Não, incomodado com isso não, incomodado consigo mesmo. Sabe? O que está acontecendo? Sabe? Que a gente já se acomodou. A gente acha que muitas das vezes o que a gente busca de Deus, o que a gente entrega para Deus é suficiente. Só que Deus está dizendo para a gente assim, cara, sabe, vamos deixar a superficialidade, sabe, o que é muito louco é que o Espírito Santo de Deus me fez lembrar da igreja de Éfeso. Quando o João escreve a carta de Éfeso, cara, a igreja era muito boa, a igreja tinha uma performance absurda, Deus fala para eles, só que Deus fala assim, porém tenho algo contra ti, que deixaste o primeiro amor. Que deixaste o primeiro amor. Ei, presta atenção, é um lembrete de Deus, sabe? De quando você estava no começo da fé, sabe? Quando Deus feriu você e você não se importava com o horário mais. Sabe? Aí agora você fica... Aí a gente... Eu me coloco nesse lugar de verdade. Eu me coloco nesse lugar e eu me arrependi muito por isso. Sabe? Eu caí num lugar chamado, sabe o quê? Boa justificativa. Eu tenho uma boa justificativa, sabe, Xi? Para explicar para o Lê por que eu estou tão cansado, por que eu não faço isso, por que eu deixo de fazer aquilo. Eu tenho uma boa justificativa. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, o problema dessa boa justificativa é uma coisa só. É uma coisa só. Fez a gente perder a essência. E Deus deu um exemplo para mim, vou dar esse exemplo até fora de ordem aqui, mas vai fazer sentido agora. Deus deu um exemplo para mim. Todos nós aqui provavelmente já teve problema com encanação. A gente estava em casa, aí quando veio a torneira que caía bastante água, começou a cair pouca água, porque entrou sujeira no cano.
Aí a água que fluía com leveza, direto, o que aconteceu com a água? Ela começou a encontrar dificuldade para andar. Então aí você abria a torneira, assim, já aconteceu lá em casa. Aí você abria a torneira começava a cuspir. Aí depois começava a pingar. Ou caía bem pouquinho. Aí, lá em casa aconteceu isso. Só que aí eu fiquei incomodado. Falei assim, dá um trabalhão danado mexer no cano, né? Tá caindo água, tá bom. Não, tá bom demais. A Daiane ficou pistola comigo, filho. Falei, não, lava a louça aqui, né? Você que lava a louça? Aí eu falei, lavo sim, de vez em quando. Aí, o que aconteceu? Aí eu fui lá descochar a torneira. Tinha dentro da torneira o quê? Sujeira. Aí, em vez da água correr livre, a água parava na sujeira. Sabe, uma coisa que bloqueia na CG do Espírito Santo, sabe o que é? Sujeira. Só que presta atenção, eu queria que a gente fosse mais profundo. Eu ia usar a palavra pecado. Como o pecado bloqueia a gente ser cheio do Espírito Santo. Então eu queria ser mais profundo que isso. Distração. Porque quando eu uso a palavra pecado, a gente tende a falar assim, não mato, não roubo, vou na igreja, não xingo, ajudo os outros, sou crente. Nossa, olha como que eu sou crente, Lê. Não precisa de ver como que eu sou crente. Aí Deus falou assim, presta atenção. Distração. A gente está distraído. Aí sabe o que acontece? O problema é que a gente vem na igreja, a gente fica com consciência leve. Cara, eu vim na igreja, eu ajudei o Gia a pôr o teto. Sou crente demais. Só que a gente não entrega mais. A água que passava pelo cano não flui mais como fluía antes. E a gente está satisfeito com isso. Sabe por quê? Porque a água, no final das contas, não parou de correr. Você não saiu da igreja, a água está correndo, só que menos. Não estava como antes, mas está tudo bem. Dá para você resolver sua vida com isso. Aí Deus está vamos lá, cara. Vamos lá, é hora de limpar a sujeira, tirar a distração. Cara, e para isso a gente precisa lembrar da onde a gente caiu. Lembrar da onde a gente caiu. Vocês estão comigo, gente? Tá fazendo sentido? Sim. Sabe? A segunda palavra, então, a gente passou por crer. Presta atenção. Se você não entender a diferença de crer e de pensamento positivo, você vai se perder na vida e na mensagem. Presta atenção. Compreensão. A segunda palavra chama-se compreensão. Então, a partir do momento que você crê que a sua vida está fundamentada em Cristo, que você dá importância para aquilo que as Escrituras dizem, que você tem a total atenção no que Cristo diz, o que vai acontecer com você? Você vai para a palavrinha chamada compreensão das Escrituras. Aí o que as Escrituras vai falar? As Escrituras vão falar assim, que abre comigo em Atos, capítulo 5, versículo 32. Vamos lá, alguém, cara. Atos. Não, perdão, gente. É João 14. João 14, versículo 26. João 14, versículo 26. Vamos lá. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Eu vou ler de novo. O advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Presta atenção. Então, isso aqui, quando a gente lê esse versículo, o que dá para entender nesse versículo? Uma palavrinha chamada relacionamento. Sabe, o pai está falando assim, que, cara, a Daiane, às vezes eu vou sair de casa assim, para levar, a Daiane fica lembrando, pega o negócio, o caderno, tá esquecendo o caderno. Tem que fazer isso. Lembra de apagar a luz. Você fechou o portão? Porque ela está me fazendo lembrar. Só que, por que ela está me fazendo lembrar? Porque eu estou junto dela. Não tem como eu estar na igreja, ela estar lá em casa e ela me fazer lembrar, a não ser que ela me ligue. Mas ela tem que estar perto. Tem que ter relacionamento. Entendeu? Então, cara, o problema é que muitas das vezes a gente se perde porque a gente está vivendo a nossa vida de forma individual.
Aí vamos voltar para a palavrinha crer, aí a gente está tendo pensamento positivo. Eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo, faz cara de fé. E aí eu vivo minha vida de forma individual. Cara, que beleza, você entende? Aí a gente fala assim, cara, a gente está em crise porque a gente não ouve mais a voz de Deus, ou que a gente, muitas das vezes, não entende qual é o processo que está acontecendo na nossa vida, porque estamos sendo individualistas. Estamos tendo uma vida individualista. Sabe? Se você não compreender essa verdade de verdade, assim como o Espírito Santo de Deus fez eu compreender ela, e a gente vai nos tornarmos crente ativista. A gente vem na igreja, serve, faz o melhor, cara. A gente faz o melhor, mas com a força do nosso próprio braço. Só que ao contrário disso, sabe o que chama? Fome. E eu preciso que você volte a lembrar, porque a gente já teve muita pregação do que é fome por Deus, muito. A nossa casa fala de fome. Meu Deus do céu, desde quando eu entrei na igreja eu lembro disso. Só que fome é assim. Eu queria convidar vocês, um dia, fica sem o café da manhã, fica sem o almoço, espera até 3 horas da tarde. Faz o teste. Sabe? Aí você faz o teste, faz um churrasco e não come não. Pra você ver o desespero que vai dar. Sabe, eu entrei em crise. Se Deus, perdoa eu, só um pedacinho, Deus. Sabe por quê? Porque a gente está com fome. Sabe? Presta atenção. Só que aí o problema é que, você já viu criança? Criança é assim, ó. Com coisa que eu tenho muita experiência, tem só um pouquinho. Ó, presta atenção, criança é assim, tá chegando a hora do almoço, a criança fala assim, eu quero chocolate. Aí imagina a cena de você falando não pra criança, aí a criança saindo falando assim, meu pai não me ama? Me ama, não dá chocolate. Chocolate é gostoso. Cara, é muito bom, meu pai não dá pra mim. Ó, meu pai é um pai ruim. Agora imagina a cena de você pegando 2 barras de chocolate e falando pra criança, então come, miserável, come. Aí a criança vai e enche a barra de chocolate estufada e depois você tenta dar almoço pra ela. Comida natural, comida saudável, tenta fazer pra ver se ela vai comer. Sabe? Muitas das vezes a gente tem intoxicado a nossa vida, sabe? A gente come no trabalho, a gente se alimenta de YouTube, um monte de vídeo de política, um monte de vídeo de distração, e a distração atrás de distração, distração atrás de distração. A gente nem chega na igreja com a barriga cheia. Aí passa uma picanha suculenta, a gente fala, eu gosto de picanha, mas, nossa, não dá, não cabe. Não cabe. Eu até queria, de verdade. Eu quero prestar atenção, mas eu tô com a minha mente cansada. Eu não consigo mais absorver a verdade de Deus. Aí Deus vai falar assim, ó. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? De todo coração. Deus não falou assim, não, é restinho. Como o Gi falou, né? Eu falei, Gi, vai pregar minha mensagem. Todo o coração. O problema é que a gente chega com o nosso coração faltando um pouquinho para terminar. A gente fala assim, já chegou na casa de alguém fala assim, almoça, aí você fala, acabei de almoçar. Aí a pessoa insiste tanto para você almoçar, que você vai lá e fala assim, para não fazer desfeita, só algumas colheradinhas. Aí a pessoa vai pôr o prato assim, ela põe 3 colheradas e fala, não aguento, tira, só um pouquinho. Porque a gente está cheio. A gente chega na casa de Deus, gente, de verdade, eu queria que vocês fossem para casa, sabe, igual aqueles hippies, inconformado com a vida de vocês, igual eu tô com a minha, inconformado, sabe, incomodado com a minha vida, não é com a vida do Gi, com a vida do Lê, com a vida da igreja, não, com a minha vida, incomodado, porque, gente, eu não sou como alguém que tá no pé do monte falando assim para vocês, assim, ó, gente, eu tô aqui, vendo Cristo aqui do meu lado, pleno em Deus, vem aqui é bonito, não, eu tô como alguém falando assim, ó, eu fui convencido da verdade de Cristo, tô com a mochila nas costas, tô subindo um monte, vocês querem vir comigo? Vocês querem vir comigo? Eu tô subindo a montanha, eu sou como um mochileiro nas costas, eu tô subindo a montanha, eu quero encontrar Cristo lá em cima, vocês querem vir comigo? Então, é um lembrete, um convite a nos arrependermos, a lembrarmos quem nós éramos há anos atrás. E não ficar tipo, quando eu era de tal igreja, nossa, que bênção. Não, Deus está convidando a gente a vivermos o sobrenatural hoje.
agora, só que precisamos de uma palavrinha chamada arrependimento. Só que o que a gente confunde muito a palavra arrependimento? Nem ia falar de arrependimento agora, mas vai fazer sentido. É isso mesmo, vai fazer sentido. Arrependimento. Arrependimento é o quê? Arrependimento é assim, ó. Imagine que o microfone é o pecado. O negócio que é o pecado. Arrependimento é assim. Eu tô lá. Aí Deus fala assim, ó. Arrepende. Eu dou as costas. Eu não fico tipo, ó se eu quisesse. Ó se eu quisesse. Não. Eu dou as costas pro pecado. Porque não é um arrependimento de atitude vazia. Ó Deus, eu não peco não, mas eu chego pertinho. Mas eu não peco, Deus. Ó. Não pequei. Você nunca pode julgar eu que pequei, mas só cheguei perto. Não, a gente dá as costas pro pecado. Sabe? Se Deus falou que o seu hobby está roubando você de Deus, cara, você dá as costas pro hobby. Mas não tem nada a ver, Cleverson. Para. Para algumas pessoas, eu tenho a impressão que assim como Deus fez comigo, Deus está fazendo com algumas pessoas. Deus está provocando. Sabe? Deus está provocando. Sabe? Foi uma doula lá em casa. Aí ela estava explicando e tal, aí falou assim, quando chegar na época da gravidez, ela faz um toque na mulher para estourar a bolsa, se eu não me engano, aí para provocar o corpo da mulher a entrar em trabalho de parto. Entende? Aí a mulher não está entrando em trabalho de parto, ela faz um toque dentro da mulher para quê? Para provocar o corpo. É como se o toque estivesse falando assim, está na hora de gerar. Vamos lá, vamos, está passando da hora, vamos lá. Vamos lá, sabe, a gente recebeu palavras que Deus vai tocar a nossa casa, só que é como se Deus estivesse falando assim, vamos lá alguém, vamos lá, sabe, Deus está provocando a gente a sermos o quê? Maduros na fé, sabe, chega de ficar cometendo os mesmos erros, sabe, tendo a mesma, Cleverson, que erros, Cleverson, eu vou falar para você o erro, sermos apáticos, sermos indiferentes, estarmos satisfeitos, estarmos conformados. Deus está nos chamando para ser inconformados com nós mesmos. E talvez o pecado que Deus está confrontando essa noite e confrontou na minha vida, chama-se conformidade. Conformidade. Sabe, Deus está convidando a gente para um lugar de arrependimento. Vocês estão comigo, gente? Sim. Vamos lá. Terceira palavra, chama-se submissão. Deus me deu um exemplo que eu fiquei chocado. Se você crê, entendeu que crê e a diferença de crer e de ter pensamento positivo, e você entendeu ser cheio do Espírito Santo, a compreensão do que é ser cheio do Espírito Santo, aí você vai para a terceira palavra, submissão. Talvez das três seja uma das mais importantes. Presta atenção. O que é submissão? Submissão é isso, ó. Imagina só que Deus aparece aqui agora para mim, em pessoa. Carnal, fala assim, Cleverson, vai para Caxambu. Aí eu falo assim, ó, top. Aí diz, vai para Caxambu. Aí eu pego meu carrinho, aí eu vou ali, aí eu vou pegar a direita, Deus fala assim, não, dá a volta por trás. Vai sentido Cruzilha, e pega a esquerda e vai para Caxambu. Aí eu falo assim, não, Deus. Ô Deus, para Caxambu é mais perto por aqui. Deus, presta atenção, Deus, vai economizar gasolina, vai ser mais rápido, aí Deus vai falar para você, é necessário passar em Samaria, filho, dá a volta, aí a gente fica em crise, porque a gente quer fazer a vontade de Deus do nosso jeito, porque a gente até ouviu a vontade de Deus, mas a gente começa a entrar em crise, porque a gente fala assim, mas eu nem posso gastar isso de gasolina. A gente começa a dar um monte de justificativo para Deus. Não, Deus, o importante é fazer, né, Deus? Aí eu pego e vou para Caxambu. Eu fiz o que Deus queria? Fiz. Mas da forma errada. Só que presta atenção. Quando Deus der uma voz para você, seja através da comunidade, que eu vou até dar uma pincelada nisso, que isso é uma outra mensagem. Presta atenção. Sabe quando a gente ouve a voz de Deus, a gente é assim, ó, a gente ouviu a voz de Deus. Aí a gente tem que entender o que Deus quer. Segundo, como Deus quer. Terceiro, quando Deus quer. Porque existe o tempo de Deus, o como de Deus e o que de Deus.
o quando de Deus, o como de Deus e o que de Deus. Se a gente não entender isso, a gente pode até ouvir o que de Deus e falar assim, Deus quer que eu vou para Caxambu, uau, Deus fala comigo. Só que a gente faz tudo errado, no tempo errado e da forma errada. Aí, cara, presta atenção, eu ouvi essa frase e fiquei em choque. Obedecer a Deus 99% é desobedecer. Obedecer a Deus 99% é desobedecer. Presta atenção nisso, cara. Eu já estou terminando, preciso que vocês fiquem comigo mais um pouquinho. Vamos lá. Sabe, Cleverson, então beleza, cara, como que eu cumpro isso? Eu queria dar um outro exemplo para você entender. Antigamente, como que era um escravo? A diferença de alguém que trabalhava antigamente e alguém que trabalha hoje. Hoje, você vai no seu trabalho, você está vendendo o seu tempo para o seu patrão. Então, o seu patrão compra 8 horas por dia seu, paga seu salário no final do mês. Só que depois que você sai do seu serviço, você faz o que dá na sua cabeça. Sabe? Se você quiser ir lá em São Paulo, você vai. Se quiser ir lá nos Estados Unidos, você vai. No outro dia, você tem que estar ali para trabalhar. Mas você faz o que você quiser. Só que antigamente, um escravo... Não. O escravo, cada minuto da vida dele, presente e futuro, era do seu dono. Aí você fala assim, pesado. Cada minuto do seu presente e do seu futuro era do seu dono. Se seu dono quisesse que você ficasse a madrugada trabalhando 10 dias seguidos, você ia ter que fazer, porque você era um escravo. Só que aí Deus nos chamou para esse tipo de relacionamento. Cleverson, mas é pesado, hein? Deus quer me oprimir? Não. Eu vou dar outro exemplo que vai encaixar sobre isso, você vai entender. É igual um casamento. Quando você decide por casar, falar assim, eu vou casar com a Daiane, eu dou as costas para a minha vida de solteiro. Daiane não está me oprimindo. Daiane não me oprime. Agora eu sou dela e ela é meu, cara. Eu sou dela, ela é meu. Agora não dá mais para ter coisas de solteiro. Ficar no lelinho até meia-noite conversando com os amigos. Não dá, porque ela vai ficar insatisfeita. Porque agora eu sou dela. Ela é meu. É esse relacionamento que a Bíblia chama a gente. Para um relacionamento de intimidade. Cara, você precisa entender isso. Porque aí você... Cara, qual que é a... você vai entender agora. Presta atenção. As maiores brigas acontecem por quê? Porque o marido vive vida de solteiro, a esposa fica louca de raiva. Por que você não me avisou? Por que é isso? Porque o marido esqueceu que ele é casado. Aí ele tem alguns comportamentos de solteiro. Porque quando ele morava na casa da mãe ou morava sozinho, ele não teve satisfação para ninguém. Então, quando você era do mundo e não aceitou Jesus como seu salvador, você não teve satisfação para ninguém. Você fazia aquilo que dava na sua cabeça. Agora não. Agora você assumiu um compromisso com Cristo. Agora é como se Cristo estivesse falando assim, lembra de onde caíste. Lembra de onde caíste. Se você não lembrar de onde você caiu, cara, você vai ficar performando. Cara, eu ouvi um exemplo, cara, que me chocou. Uma mulher ela brigou com o marido, teve uma briga feia, chamou o pastor. Aí o pastor foi lá conciliar a briga. Aí o pastor chegou no casal, aí o cara chegou falando assim, essa mulher é louca, ela é perturbada, e começa a xingar a mulher, o pastor, calma, uma coisa de cada vez. Aí falou pro cara assim, fala a sua versão. A vida inteira, essa mulher pediu para mim ir no supermercado com ela. A vida inteira, eu sempre odiei supermercado. Só que aí ontem, fui fazer uma surpresa para ela, fui no mercado com ela. Aí chegou lá, ela plantou um berreiro, falou que nunca mais quer que eu vou no mercado. Viu, pastor? Ela é louca. Aí o pastor falou assim, agora fica quieto, vamos ver a versão da esposa. Aí a esposa falou assim, pastor, eu nunca quis que ele fosse no mercado. O cara entrou em crise. Como nunca? Tenho provas. Aí o pastor falou assim, espera a sua vez. Aí chegou na vez, aí ela falou assim, como assim? Nem eu estou acreditando em você. Você nunca quis? Ela falou assim, não, eu nunca quis que ele fosse no mercado. Eu queria que ele queresse ir no mercado. Eu não queria que ele fosse de má vontade. Eu queria que ele quisesse ir. Para ir lá e ficar com um cara de emburrado, não vai. Você entendeu o relacionamento que Deus quer com a gente? Você entendeu? Vamos lá, cara, eu preciso que você venha comigo. Deus não quer que você venha na igreja. Deus não quer que você faz, cara. Deus não quer que você trabalhe para Ele. Com cara de quem, tipo, até que enfim eu terminei. Ufa! Nossa, Deus pede cada coisa pra gente, né? Não!
Deus está querendo que a gente queira fazer. É um anseio. Por quê? É um casamento, é um compromisso que a gente assume com Cristo. Faz sentido isso, gente? Está me acompanhando? Vamos lá. Então eu queria que vocês entendessem esse processo. Porque hoje o Espírito Santo de Deus está nos convidando para sermos sóbrios, para assumirmos um compromisso de relacionamento. Não é um chamado para mais um culto bom. Gente, eu estou cansado de pregação boa. Eu não sei, mas a gente vem para o culto, ou pregação boa atrás de pregação boa. Pregação boa, culto bom atrás de culto bom. Pregação boa atrás de pregação boa. Até quando a gente vai ficar tipo, que culto legal. O culto semana passada foi melhor que esse. Fulano prega melhor que ciclano. Não! Vamos amadurecer, Deus está chamando, sabe por quê? Essência, para sermos como os hippies, incomodados com nós mesmos, incomodados, inconformados. Vamos revisar comigo. Crer, a diferença de crer e de ter pensamento positivo. Fundamentar a nossa vida. Segunda, compreensão das Escrituras. Deus nos chamou para compreender que Ele nos deu o Espírito Santo. Então precisamos abraçar isso. Submissão. Como, quando e o que de Deus? Faz sentido isso? Então o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos convidar. Eu queria de verdade que vocês ficassem de pé. E eu não queria que vocês, se o Espírito Santo de Deus está incomodando vocês quiserem vir aqui na frente, vocês podem vir, que vai ser uma honra orar por vocês. Só que, cara, não vem aqui simplesmente para cumprir uma meta, cara. Vamos ser sóbrios, vamos ser intencionais com nós mesmos. Deus nos chamou para sermos intencionais.